Pessoal, como nós já conversamos aqui, a escrituração contábil é o registro dos fatos contábeis. E o que são os fatos contábeis? São acontecimentos, né, na empresa, na entidade, que modificam o patrimônio. Então, são acontecimentos que vão movimentar as contas patrimoniais, ativo, passivo, patrimônio líquido, ou as contas de resultado, receita, despesa. Então, todos esses acontecimentos, todos esses fatos devem ser registrados. Como exemplo, um recebimento de um cliente, um pagamento de um fornecedor, uma apropriação de uma despesa, uma receita, enfim, todas essas, uma transferência bancária. Então, todos esses acontecimentos que movimentam essas contas, ou seja, de patrimoniais ou de resultado, devem ser registrados. Isso que são os fatos contábeis. Nós temos também os atos administrativos. O que são os atos administrativos? São situações que a empresa procede, mas que não vão ser reconhecidos, que não vão ser lançados, né, na escrituração contábil, porque são apenas promessas, situações que posteriormente podem vir a ser registrados como fato contábil. Como é o caso de um empréstimo bancário, quando você está organizando a documentação, quando você está, o ato de registrar um funcionário é um ato. Esse ato em si, ele não modifica o patrimônio. No caso do registro do funcionário em si, não modifica. É um ato administrativo. O que vai modificar o patrimônio é a prestação de serviço, é a apropriação daquela despesa, né? O funcionário presta o serviço no mês e vai ser apropriada aquela despesa com folha de pagamento. Assim, é um registro de fato contábil, mas apenas o registro é um ato administrativo. Então, fato contábil eu reconheço, eu lanço. Ato administrativo, eu não lanço, eu não reconheço. E as normas contábeis trazem que o registro dos fatos contábeis deve acontecer pelo regime de competência. E o que é o regime de competência? É você registrar esse fato contábil, seja uma receita, seja uma despesa, de fato quando ela ocorreu, e não pelo pagamento, pelo recebimento. Então, quando você recebe um adiantamento de cliente, você vai registrar o adiantamento de cliente e no momento que você prestar aquele serviço, você entregar aquele produto, aí sim você vai registrar a receita, né? A receita de prestação de serviço ou a receita de venda de mercadoria. Então é isso que é o regime de competência, você registrar a receita de fato quando ela ocorre. E a mesma coisa para a despesa, você registrar essa despesa quando de fato ela ocorre, não pelo pagamento. Então, se você pagou adiantado um fornecedor, você vai registrar o adiantamento de fornecedor e no momento que você adquirir aquela mercadoria, aí sim você vai registrar aquela despesa com o serviço, com uma mercadoria. Então, o regime de competência é isso. A que mês compete a receita ou a despesa, né, de fato, e não pelo pagamento, não é pelo caixa. Então, isso são coisas diferentes. O regime de competência é o que é exigido pelas normas contábeis e, de fato, quando ocorreu a receita e a despesa. E o regime de caixa é pelo pagamento, pelo recebimento. E as normas contábeis trazem para nós que o registro dos fatos contábeis deve ser pelo regime de competência. Através dos registros contábeis, nós temos o levantamento das demonstrações contábeis. Então, a empresa faz esse registro dos fatos contábeis, né, a escrituração contábil, faz a conciliação contábil, né, que nós vamos ver através do livro Razão, temos depois o livro diário, temos o balancete de verificação, e ao final de cada exercício, ou final de mensal ou trimestral, a depender de como a empresa faz o seu fechamento contábil, ela vai, depois de tudo pronto, conciliado, ela vai fazer o levantamento das demonstrações contábeis. Né? Essas demonstrações contábeis temos o balanço patrimonial, a DRE, a demonstração de resultado de exercício, temos a demonstração de fluxo de caixa, temos a demonstração de lucro prejuízo acumulado, temos a demonstração de mutação do patrimônio líquido, temos as notas explicativas. E esse conjunto das demonstrações contábeis vai depender do porte da empresa. A Lei 6.404 traz lá que empresas SA de capital aberto, de capital fechado, são obrigadas a apresentar X conjunto de demonstrações. As normas contábeis, a NBC, referente a pequenas empresas,
ela traz a empresa de pequeno porte é obrigada a apresentar Y conjunto de demonstrações. Então, quando você estiver trabalhando, você deve observar isso. Né? Você está efetuando, fazendo uma escrituração contábil de uma grande empresa, de pequeno porte, de grande porte ou de pequeno porte. É isso que você deve observar para você olhar na legislação e você verificar qual conjunto, né, de obrigações, de demonstrações você está obrigado a entregar.